Boa noite a todos e todas. Só vou fazer uma pequena introdução para aqueles que estão estreando nos bate-papos do IDDD, Instituto de Defesa. Nós fazemos esses encontros, alguns desses encontros de forma micro, com 30, 40 pessoas, e quando o tema e os convidados são muito importantes, como na data de hoje, a gente expande, e não posso deixar de agradecer a parceria da FAAP. Já fizemos outros bate-papos aqui na faculdade e sempre foram todos muito interessantes. O tema a ser discutido na noite de hoje, eu acredito que seja o tema mais recente e caro ao direito de defesa por uma série de razões que eu espero poder discutir com todos aqui hoje. E só para vocês entenderem um pouco a dinâmica do bate-papo, tem esse nome bate-papo justamente por isso. A gente vai ter aqui uma exposição dos palestrantes, mas a ideia é que, ainda mais tendo uma plateia de estudantes e de advogados, que a gente, de fato, debata o assunto, porque o assunto é sério, é preocupante e vale uma reflexão de todos. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Vou passar a palavra ao Dr. Francisco só para apresentar os nossos palestrantes. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos alunos aqui da faculdade, dos diretores do DDD, dos ilustres advogados que estão aqui também para acompanhar essa palestra, e dizer que, pelo que eu vejo aqui da lotação, esse evento já é um sucesso. Tanto pela qualidade dos palestrantes, do ministro Gilson Dipp, do professor e advogado Davi Teixeira de Azevedo, quanto pelo tema que hoje é o grande tema do dia, né, a tal delação premiada. Então eu, antes de passar a palavra aos palestrantes e ler os currículos resumidos, porque os currículos não resumidos seriam aqui quilométricos, então serão os currículos resumidos mesmo para leitura, eu já queria fazer uma provocação, principalmente para os alunos, que aproveitem esses palestrantes que realmente dominam aqui o tema, este tema novo, né, que nós, não tão novo assim, porque já se encontra na nossa legislação desde as ordenações filipinas, mas que ganha essa aparência de novidade. Então eu já provoco, principalmente os alunos, para que façam perguntas, tirem as suas dúvidas desta realidade que veio para ficar no nosso processo penal. Se boa, se ruim, eu não sei, talvez o futuro vá dizer. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar então os palestrantes, o tema delação premiada e o direito de defesa. Temos aqui o ministro Gilson Langaro Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça aposentado, foi o primeiro coordenador da Comissão Nacional da Verdade, presidente da Comissão de Juristas com a finalidade de elaborar o anteprojeto do Código Penal, vice-presidente do STJ, ministro do TSE, Corregedor Nacional de Justiça, coordenador geral da Justiça Federal, vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, presidente do TRF 4ª Região e advogado entre 68 e 89. Temos aqui também o professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminal, professor livre-docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pedindo vênia ao professor Davi, eu passo a palavra ao ministro Gilson Dipp. Bom, boa noite a todos. Professor Francisco, doutor Augusto, presidente do IDDD. Essa sigla eu costumei um pouco a estudar. Professor Davi Teixeira, cara professora. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tenho muita satisfação e honra de estar aqui no Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Durso, nem nos meus mais estapafúrdios pensamentos eu pensei que um dia estivesse falando aqui, no IDD, porque sempre criaram uma fama que, na verdade, eu não considero que tivesse que ser um juiz duro. Talvez tivesse sido no início um pouco. Mas, então, estar aqui é para mim, é um grande desafio. Ver que tem advogados criminalistas
e estudantes de direito. Logo, eu sempre fiz, eu não digo nem palestra, eu sempre digo que eu faço primeiro um monólogo e depois faço o diálogo. Então, o tema bate-papo me deixou muito à vontade. Até porque, quando me apresento numa palestra magna, conferência magna, eu fico até assustado. Professor, eu tive o ano passado no Uruguai, num encontro de magistrados, e eu faria a palestra de encerramento. E eu peguei o programa, olhei palestrante, aquele que chama aula magna, conferência magna. No Uruguai, com toda aquele estilo da língua espanhola, me deram o título de ponência magistral. Ponência magistral. Eu quase que fiz como uma música do Roberto Carlos, só com interrogação. Eu olhei e disse, esse cara sou eu? Então eu me sinto aqui à vontade. Quero fazer umas breves considerações de ordem não teórica sobre esse instituto, eu chamo de incidente processual, que é a delação premiada, ou a colaboração premiada, como a lei agora estipula. E é o tema do momento. Agora, tentem se abstrair do mundo dos fatos. Tentem, é difícil, eu também não consigo, pensar a colaboração premiada, a delação premiada, sem a Operação Lava Jato. Porque na Operação Lava Jato, os fatos mudaram. A destinação da delação, me parece, está sendo exagerado para um instituto que eu acho que é excepcional. Excepcional no sentido de excepcionalidade, que foi um instrumento de obtenção de elemento de prova. Nunca prova. Por isso que a lei refere que a delação, a palavra do colaborador, é insuficiente para fundamentar uma sentença condenatória. Eu diria, é insuficiente para uma apresentação de denúncia. Olha, acho que é insuficiente até para o indiciamento. Porque tudo o que ele diz precisa necessariamente ser corroborado, provado, através da instrução processual. Tudo aquilo que o acordante, seja Ministério Público, seja polícia, não fez no campo da investigação, no campo de obtenção da prova, ele vai ter que fazer posteriormente. Claro que já parte de uma informação. E isso é possível, sim, atalhar a investigação. Atalhar. O trabalho de campo, que não foi feito antes, vai ter que se fazer depois, já com algum objetivo. Ou seja, comprovar que aquilo que o colaborador fez ou disse tem o respaldo na prova. O que é? Eu estou falando aqui, professor, estou falando com os estudantes, me disse aqui o professor Augusto que tem estudante desde o primeiro ano da graduação até o Flávio Durso. Eu tenho. A delação não é mais do que um acordo, isso já não é regra do processo penal, nunca foi, um acordo firmado entre a acusação, representada pelo Ministério Público, pela defesa, e o acusado e seu defensor. Ponto. O que a lei objetiva com isso? Que seja de uma maneira mais eficaz, mais rápida,
uma obtenção da prova para determinados efeitos. E vejam bem que o Instituto da Colaboração Premiada ele está previsto em lei no Brasil desde 1986, na lei dos crimes financeiros. Não com esse nome, mas o sentido do Instituto é esse. Depois passou pela lei dos crimes tributários, lei dos crimes hediondos, lei de proteção às testemunhas, lei do tráfico de drogas, até chegar à formatação que tem hoje na lei 12.850. Nenhum desses instrumentos legais tinha definido procedimentos, como fazer ou não fazer um acordo de colaboração. E vocês vejam, ele está inserido no bojo da lei que tipifica organizações criminosas. Nós tínhamos o conceito de organização criminosa, mas não tínhamos o tipo penal. Eu sempre disse, a organização criminosa também é objeto de inúmeros tratados internacionais celebrados pelo Brasil. E o Brasil não é um bom acordante em acordos internacionais, porque várias vezes descumpre, ou quando cumpre, o assunto já está, de certa forma, superado. Poderia dar uma série de exemplos. Mas o conceito de organização criminosa vem desde a Convenção da ONU contra o crime organizado, passa, de certa forma, pela Convenção Anticorrupção também da ONU, e se insere no nosso sistema, timidamente, mas sempre com uma característica comum. Em todas essas leis que eu repeti a vocês, todas, o conceito fica bem claro. O crime, objeto da verificação pela colaboração, sempre é um crime praticado por duas ou mais pessoas. Aquele conceito de formação de bando e quadrilha, de difícil comprovação. Depois passa a ser associação criminosa, até chegar ao conceito de organização criminosa, essa sim que é um conceito mais amplo das convenções internacionais. 4 ou mais pessoas praticando delitos graves, cuja pena não seja inferior, ou seja, superior a 4 anos, no mínimo, para obter vantagem, benefícios. Esse benefício nem sempre é financeiro, mas pode se transformar em benefício financeiro, pode ser quantificado em dinheiro, tendo uma estrutura delimitada e uma hierarquia de comando. Então, a colaboração premiada não pode ser aplicada para crime praticado individualmente. É para crimes graves. Há um ano e meio atrás, há uns 6 meses atrás, um jornal da minha cidade, lá da Porto Alegre, fez uma entrevista em relação a vários assuntos. Não era só sobre condenação premiada, era sobre o CNJ, enfim. E no meio, entrevista logo no meio da gravação, quando chegou a delação premiada, eu disse aquelas conversas soltas, mas que jornalista sempre pega aquilo que escapa da gente. Eu disse, olha, delação premiada não é para ladrão de galinha. Título da reportagem, dito, delação premiada não é para ladrão de galinha. Não está errado, está certo? Mas o sentido, eu quero dar esse exemplo, o sentido é esse mesmo. Esse acordo entre as partes em crimes graves, hoje, prescinde, inclusive, da autorização judicial. O juiz não participa do acordo celebrado entre o Ministério Público, ou polícia, e o acusado e seu defensor. Eu não diria que é um negócio
Nos Estados Unidos, o sistema americano é a barganha. Quanto mais delatar, mais benefícios ganha. Eu acho que barganha pode até receber algum tipo de benefício além daqueles previstos em lei. Qual é a vantagem para o acordante, Ministério Público ou Polícia? Obter eficientemente provas, com elementos de prova para que se chegue à organização, à hierarquia na organização, para que se possa recobrar bens, por acaso, obtidos através de maneira ilícita, restituir com vida, se for um crime de sequestro, a vítima, ou, enfim, para uma série de elementos, ou obtenção de elementos de prova, para apressar a eficácia, pelo menos em tese, da ação penal e, inclusive, fazer com que ela seja mais séria. Vantagem para o colaborador, ter benefícios que não teria. Ou seja, ele pode, agora, com a lei regulamentando os procedimentos, ele pode receber o perdão judicial, que para o nosso sistema penal é inconcebível, ação penal pública, indisponível. Ele pode não ser denunciado se o acordo de colaboração for feito anteriormente à denúncia. Ele pode ter redução de 1/3 a 2/3 da pena. E qual é a outra? Ou a substituição da pena por penas restritivas. É evidente que o colaborador, quando colabora, ele já está praticamente sabendo do desfecho da ação penal. Ou seja, que vai haver uma sentença condenatória. Em que grau, não se sabe. E ele tem, eu não vou entrar nem na discussão prévia que o Augusto me coloca, se a delação é ética frente aos princípios da ética, da filosofia, da sociologia, do convívio social, etc. Esse é um assunto que se presta um debate imenso. Mas nós temos uma realidade, a lei está aqui. Confere legalidade ao Instituto, dentro de determinadas circunstâncias e limites, e está sendo operacionalizado. Eu não vou entrar em detalhes como se obtém uma confissão, porque um dos requisitos da colaboração é a voluntariedade, ou seja, a vontade do colaborador de colaborar, de esclarecer. Mas ele é apenas uma das partes. A outra parte, que tem as mesmas obrigações e muito mais, porque está em nome dos interesses da sociedade e da justiça pública, também, no caso aqui, Ministério Público. Ambos são partes do processo, com os mesmos deveres de lealdade, de sinceridade no acordo e de voluntariedade. Claro que a proposta pela lei, pelo menos eu interpreto assim, parte da acusação, Ministério Público ou Polícia. E o colaborador adere ou não, dentro de determinadas condições. O acordo precisa ser voluntário, obedecer os regramentos, a regularidade e obedecer à legalidade. Pelo que os senhores veem, em alguns tipos de delação que nós estamos vendo e ouvindo por aí, o princípio da voluntariedade já me parece, já soa como algo
um pouco difícil de conceber, em função de que a grande maioria dos colaboradores, e vejam bem, a lei é de 2013, é a primeira vez que se dá nesta amplitude acordos de delação. Eu não sei se uma pessoa, um acusado, preventivamente afastado da liberdade, estaria preenchendo o requisito da vontade. Mas deixemos os fatos e vamos a coisa. É preciso que haja a vontade. E, para isso, o que a lei determina é que haja a proposta, um relato das condições dessa proposta e daquilo que o acordante acusado se propõe a esclarecer. Finalmente, tudo isso é conjugado no chamado termo de acordo, que é o contrato propriamente dito. Se vocês olharem as cláusulas, vão ver que parece um contrato de prestação de serviço, ou de locação de imóvel, ou de, enfim, cessão de direitos. Esse acordo independe da vontade do juiz. Antes da lei, e isso é importante, nos acordos que foram firmados, principalmente no caso Banestado, Foz do Iguaçu, em que pela primeira vez houve uma grande, hoje chamadas de operação, em que houve inúmeras condenações de diretores de banco, gerentes de banco, de doleiros, por lavagem de dinheiro, por crimes financeiros, por evasão de divisas. Aqueles acordos, principalmente aqueles acordos, antes da regulamentação da lei, eram feitos, e aí foi a prática dos procedimentos do Judiciário e do Ministério Público que criaram esse formato que veio desembocar na lei. O acordo era sempre feito sob a presidência do juiz, como um inquérito. O juiz está sentado aqui, as partes acordantes, e o juiz do inquérito é um juiz que previne, é um juiz que está ali para afastar ilegalidades ou para que não haja uma devassa na individualidade de quem está acordando. Logo, naquele formato anterior, o juiz participava assim. Evidentemente que não se tem gravação, mas devia ou deveria questionar as partes sobre isso ou aquilo. Enfim, era um acordo em que a presença do juiz, pela prática forense, isso aconteceu principalmente nas varas especializadas para o julgamento de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e agora, há pouco tempo, organizações criminosas. Eu fui o relator da proposta da especialização dessas varas no âmbito do Conselho de Justiça Federal. Independentemente do que elas representam ou não, eu sempre fui, no CNJ, favorável à especialização, em qualquer vara, sobre varas especializadas, juizados especiais, previdenciárias, relativas ao sistema financeiro da habitação. A especialização prepara o juiz, prepara os servidores, prepara o Ministério Público, prepara os advogados. Então, essa especialização foi uma decorrência de qualquer outra especialização. Mas vejam, professor Davi, o capital político, não importa se bem ou mal utilizado, o capital político que foi granjeado para a Justiça Federal com essas varas especializadas. Antes desse caso, há 30% ou 40% dos bens restituídos ao erário público foram
em processos decorrentes dessas varas especializadas. Não estou falando da Justiça Federal, falando das varas especializadas. Tem toda uma justiça estadual, acabou-se que é federal. Então, e com isso se deu uma certa dimensão e o capital político que nós estamos vendo hoje na chamada Operação Lava Jato. Aliás, dizem que tem um diretor, um delegado da Polícia Federal, que é encarregado só de dar nome às operações. Porque eu nunca vi tanta criatividade. Põe imaginação, eu não acredito que seja só um, mas põe criatividade mesmo. E às vezes, mais das vezes, a criatividade é inteligente. Bom, eu já não me lembrava mais, mas enfim, eu acho que estava falando do acordo. Eu vou dar algumas opiniões pessoais. Eu escrevi isso sem ter citado nenhum autor, nenhuma doutrina, há 8 meses atrás, até porque sobre alguns fatos não tem doutrina. O Instituto é novo na forma como está sendo feito, e vejam bem a peculiaridade. Nós estamos aplicando a colaboração premiada, nesse momento, um fato inusitado. Ao mesmo tempo que as colaborações são feitas e homologadas por um juiz de primeiro grau, ao mesmo tempo, esses mesmos fatos estão sendo apreciados e homologados pela Suprema Corte do Brasil, Supremo Tribunal Federal, com breves passagens interlocutórias pelos tribunais de apelação e pelo STJ. Então, às vezes eu vejo lá algumas críticas, não sou cronista de processo, não escrevo crônica de teatro, é bom espetáculo, é ruim espetáculo. Quando se ataca, principalmente, um determinado juiz, professor Davi, nós temos que pensar que estas decisões desse juiz perpassaram por um colegiado de um tribunal. Perpassaram pelo STJ. Chegou ao Supremo, em decisões individuais ou colegiadas. Até agora, não houve uma primeira abertura. Então, não se pode crucificar o mais fraco, em termos hierárquicos. Não estamos falando de organização criminosa, hierarquia vale. A crítica tem que ser corajosa. Claro, a situação não é boa para isso. Eu duvido que o Brasil vá atacar o Supremo Tribunal, vai atacar o STJ, no momento em que alguns réus, alguns pacientes de habeas corpus estão com a liberdade tolhida. Eu, estivesse advogando na linha de frente, não faria isso. Mas aqui eu posso falar o que eu quero. Eu falava quando era juiz, agora que não sou pior. Então, vamos botar um pouco as coisas no devido lugar. O sistema brasileiro recolheu um instituto num momento inadequado e com peculiaridades. Por isso que eu digo, pensem no instituto sem pensar na Lava Jato. É assim como a lei anticorrupção, acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada para a empresa privada. Tudo é feito em cima de fatos ocasionais que repercutem. Essa delação pode ser homologada, em tese, mesmos fatos, réus diferentes, e aí vem a outra crítica. Por que o Supremo entra nessa história? Estou falando aqui para estudantes, estou falando para o Augusto e para o professor Francisco. Porque existe a figura ainda do foro especial, do foro privilegiado, que determina que determinados agentes públicos só sejam processados por tribunais superiores. Deputados e senadores do Supremo, governadores, desembargadores, Tribunal de Contas, no STJ. Pode-se dar o fato de um juiz não homologar um acordo
em primeiro grau, e esse acordo pode ser homologado pelo relator do Supremo Tribunal Federal. São instâncias independentes. Vejam como o momento não foi propício para começar a se estabelecer acordos de colaboração. Com toda uma opinião pública, isso é evidente, é palpável, está perplexa em fatos que podem ser verdadeiros, sim, e que sempre existiram. Aliás, o sistema de contratação de empresa privada com administração pública de todas as esferas é viciado. Todos nós sabemos disso. Ou alguém aqui pensa que só tem mocinho e bandido? Isso estou falando na esfera federal, estadual, municipal e Distrito Federal. E nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Contratar com a administração pública, de certa forma, e isso não isenta ninguém de culpa, é se submeter às regras do jogo. Ou vocês acham, bom, aqui se defende a CGU que a Petrobras é grande lesada, e é, em tudo isso. Agora eu pergunto a vocês, o sistema internacional de mercado de capitais, bolsa de valores, contratos e licitações com serviço público, eles têm aquilo que se chama de preço relativo, que é um cálculo especial que extrapola os limites de cada país. É um conceito mundial. O que eu quero dizer com isso? Que grandes empresas transnacionais, e a nossa é uma, ela não tem como deixar de saber que aquele preço não corresponde ao serviço, ou que ela quer ou que não quer. Então vejam bem que não é muito como, pelo menos na minha opinião, eu sou muito claro em dizer isso, não é muito confiável. Eu li agora que as empresas vão ser processadas pela Petrobras, face ao balanço, por, além dos processos penais, das ações de responsabilização das empresas. Também, em tese está correto, a Petrobras vai entrar com ações cíveis, além da improbidade administrativa, com ações indenizatórias contra as empresas. Baseado no balanço. O balanço é um conceito contábil, difícil de verificação. Mas a gente sabe que contabilidade tem regras quase que exatas. Qual é o valor da indenização? Segundo lei dos jornais, é o balanço auditado. É auditado pela Price. Bom, isso não quer dizer nada disso. A Price foi a mesma que auditou várias instituições financeiras naquela grande quebra de 2008 no sistema imobiliário americano e do mundo. Portanto, a auditoria também comigo tenho certas reservas. O valor é um determinado colaborador diz que o nível de propina variava de 1 a 3%. O que fez a auditoria contábil da grande empresa internacional? Pegou a verdade os 3%. O valor mais alto para não deixar dúvida. Sobre o quê? Aí pega-se as 29 empresas, sei lá quantas, que prestaram serviço e que, por um motivo ou outro, foi apurado que os danos, o suborno, o pinda, foi de tanto. Soma tudo, matematicamente, 2 mais 2 são 4, faz uma regra de divisão, de proporção, e esse é o valor. Esses são os números do balanço dito confiável. Então, eu acho que a gente precisa ter um senso um pouco mais crítico, porque as coisas me parecem
para mim, pelo menos, não são muito claras, no sentido desta certeza que alguns órgãos ou entidades têm em relação a determinados fatos, seja no âmbito criminal, seja no âmbito indenizatório. Eu está terminando o tempo e não, só quero dizer o seguinte: esse acordo, ele, no meu modo de ver, ele pode ser feito e celebrado a qualquer momento do processo. A lei diz: o acordo de colaboração poderá se dar no curso da persecução penal. O que é persecução penal? Para mim, professor, o inquérito, ou aquelas sindicâncias prévias anteriores ao inquérito, ou sindicâncias administrativas, enfim, aquilo que ainda é informal e que possa gerar, pelos indícios até então obtidos no inquérito. Depois do inquérito, denúncia, ação penal. Sentença. E a lei fala que o acordo de colaboração premiada pode se dar até a sentença condenatória. Inclusive, ou até, e principalmente, sentença condenatória com trânsito em julgado. Ou seja, a delação pode ser feita no primeiro momento e tem que ser homologada pelo juiz. No caso aqui, nós temos uma situação inusitada, que também o ministro Supremo faz, às vezes, um juiz singular, examinando a regularidade, formalidade e legalidade do acordo. Eu tenho uma opinião. Diz a lei que é um mero exame das formalidades legais. Eu acho que é esse o objetivo da lei. Agora, o relator pode não homologar o acordo, ou pode rejeitá-lo parcialmente. O que eu quero dizer com isso é que é impossível que o juiz, ao homologar um acordo, não tenha que adentrar no mínimo de conteúdo para ter alguma certeza da voluntariedade, legalidade ou voluntariedade. O que não pode, sim, é ele se contaminar com esse conteúdo e antecipar, pelo menos na sua cabeça, um juízo de mérito que vai se dar só na sentença final, que para o colaborador deverá ser condenatória. Porque se for absolvido, não tem razão de ter direito à delação. Qual é a diminuição da pena? Então, eu digo, pelo menos penso, o acordo se dá na fase do inquérito, na fase da ação penal, depois da denúncia, depois da sentença, depois da sentença transitada em julgado. E vejam bem, em cada etapa do processo, a colaboração poderá se dar perante um juiz que não é o juiz natural. Se eu defendo que o acordo pode ser feito no âmbito de recursos especiais e extraordinários, a delação vai ter que ser homologada ou não pelo ministro do STJ e pelo ministro Supremo. E aquele sigilo que originariamente poderia ter, passa a ser um sigilo que é compartilhado por colegiados. E o sigilo é em proteção ao colaborador. E vejam bem, a defesa pode optar tranquilamente, face ao seu cliente, pela colaboração. A colaboração, na verdade, é para beneficiar o réu, mas com sentido do interesse social, que participa dela o Ministério Público ou a polícia. Depois do trânsito julgado, é possível fazer a delação? Eu acho que sim. Nós não temos a revisão criminal. A revisão criminal revolve todos os fatos próprios. Nós não temos os incidentes. Isso eu quero dizer que a pergunta prévia que eu iria fazer, bom,
a execução penal está incluída na persecução penal, eu acho que sim, por esse motivo. O processo pode ser revisto por ação revisional. Artigo 611 do C. Nada muda como professor. Eu nunca guardei números nenhum. Daqui a pouco tempo eu tive dificuldade para entender o que era muito certo. Assim, de memória. Mas eu estava para isso. Não temos vários incidentes da execução? Unificação de penas. Regime de progressão de penas. Então, há vários modos de verificar que, pelo menos eu penso, a execução ela está incluída na persecução penal. Com isso, eu quero dizer que há uma clara, verificável relativização de vários conceitos tão caros a todos nós, como, por exemplo, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Por isso que esse instituto é excepcional e tem que ser visto excepcionalmente e empregado com todos os critérios e restrições impostos pela lei. Consequência importante para mim, pela lei 12.850, dá poderes ao Ministério Público para o acordo de colaboração e, consequentemente, para a investigação daquilo que foi dito, para ser comprovado o determinado em provas. Logo, penso que por essa lei acaba por finalizar aquela querela, aquela decisão. Pode o Ministério Público investigar por essa lei? Sim. Tem legitimidade para tanto. Então vejam quantas consequências que decorrem desse instituto, que às vezes eu só fiz isso porque eu falei muito sobre isso antes da lei. Delação premiada, organização criminosa, lavagem de dinheiro, cooperação internacional, enfim. E comecei a pensar, e eu tenho um amigo e disse, para aí, nós vamos botar isso no papel aos poucos. São impressões pessoais. Nesse trabalho que eu fiz, tem 2 ou 3 citações de acordos para confirmar o sigilo que a lei determina, para dizer que o direito de defesa, quando se trata, se a doutrina e a jurisprudência pender como está pendendo, de que a colaboração ela é para obtenção de elementos de obtenção de prova, consequentemente, em tese, não estaria sujeito para terceiros ao contraditório e a defesa, a não ser nas ações pertinentes a terceiros, sim, prejudicados, e põe prejudicados nisso. Então, é um instituto novo e vamos olhá-lo nos termos que ele é colocado no nosso dispositivo legal e processual. Nas convenções internacionais que já previam esse tipo de acordo. Nas leis anteriores que respaldaram e finalmente deram ensejo a essa lei, que se baseou muito, muito na lei de proteção às testemunhas, no aspecto de dar ao colaborador toda a proteção devida. Ou seja, ele tem que ficar, se for condenado, cela especial, não ser filmado, não ter sua imagem divulgada, pasme, sem sua autorização expressa e por escrito. Não sei se está acontecendo. Então, é isso que eu queria trazer. Eu sou um agente provocador. Portanto, o monólogo pode se transformar em diálogo. Quero trazer alguns aspectos que eu considero, pelo menos, polêmicos, e que não estão ainda exauridos, nem por decisão jurisprudencial, nem por jurisprudência, muito menos pela doutrina.
Eu disse há pouco tempo, me pareceu que nós estamos, todos nós, navegando por mares nunca antes navegados. Obrigado.